Olá, meu nome é Jaime Endres, sou psicanalista e você está no canal Jaime Endres Explica. Não se esqueça, se inscreva no canal e também deixe aí o seu joinha. No vídeo passado comentamos sobre a questão do controle dos impulsos e o quanto isso é importante e quanto isso é base para o controle aí da sua vida emocional. Na realidade, a questão do controle dos impulsos, ela é a base de toda a formação do caráter e da força de vontade. O quanto isso é importante aí no nosso dia a dia, na nossa vida. Hoje, iremos iniciar a questão da inteligência emocional. A inteligência emocional é uma grande capacidade que as pessoas têm de administrar bem, de gerenciar bem as suas emoções diante de vários fatores que ocorrem aí conosco sempre e a importância de saber identificar quais são essas emoções e trabalhar muito bem essas emoções para que não sejamos dominados por elas. A questão da inteligência emocional eu vou tratar mais profundamente em outros vídeos. Hoje eu quero destacar a questão das emoções. O quanto essa questão das emoções são importantes. Nós vamos trabalhar em cima das 6 emoções básicas. Na realidade, essas 6 emoções básicas, primeiramente, foi descoberto por Darwin. Sabia que Darwin descobriu e escreveu um livro sobre as emoções básicas dos seres humanos e dos animais? Esse material que Darwin elaborou foi base, posteriormente, para que Paul Ekman, um dos 100 maiores psicólogos, ou um dos 100 psicólogos mais influentes aí do século XX, desenvolvesse a sua teoria. Ele desenvolve que existe sim 6 emoções básicas que estão presentes em qualquer cultura, em qualquer sociedade, independente do nível educacional ou do nível social. Expressam 6 emoções básicas através do seu rosto. Então, da sua fisionomia, essas emoções são expressas. Que são emoções que também são interessantes para a questão da psicanálise. Então, alguns pacientes, nós sondamos essas emoções e verificamos se eles têm consciência ou mesmo se eles têm essas emoções. É interessante o seguinte, todo mundo tem essas emoções porque elas são inerentes ao ser humano. Porém, algumas pessoas, elas realmente não conseguem identificar isso. Então essas pessoas que dizem, não, eu não tenho raiva ou eu não me surpreendo com nada, na psicanálise, isso é um ponto de partida, é um novelinho ali, né, uma ponta do novelo que nós temos que vasculhar bem, pesquisar bem, porque pode ter algo atrás aí. Porque na realidade a pessoa tem a emoção, o que ela não faz é saber, identificar essa emoção. Então, além de ser base para a teoria da inteligência emocional, a capacidade das pessoas de identificar a sua emoção também é muito importante para a nossa clínica analítica. As 6 emoções básicas são o medo, a raiva, a alegria, surpresa, nojo e tristeza. Nos anos 90, o Paul Ekman, ele amplia bastante essa lista de emoções. Porém, eu vou concentrar em cima das 6 emoções básicas descritas. Hoje, iremos falar apenas de 2. Nós vamos falar hoje sobre o medo e sobre a raiva. É muito importante aqui salientar que existe diferença entre emoção e sentimento. A emoção é uma resposta química e neural quando o cérebro tem percepções aí externas. Isso é uma emoção, é algo pontual. A emoção, ela pode trazer também algumas características físicas rápidas. Por exemplo, suor, tremor, sentimentos de ficar mais ofegante, isso tudo é ligado à emoção, uma resposta química e neural rápida. Já o sentimento é como a pessoa processa as emoções. Então o sentimento sempre é ligado a algo mais longo, a alguma coisa que tenha um período de tempo um pouco maior. O sentimento, ele dura muito mais tempo e ele é a resposta que a pessoa dá àquela emoção. O grande problema é que como o sentimento dura muito mais tempo, o sentimento também pode gerar doenças. Então, o sentimento acumulado, o sentimento de tristeza, o sentimento de
ansiedade, o sentimento de medo, tudo isso, muito tempo acumulado, sim, pode gerar grandes doenças para a pessoa. Agora vamos falar um pouquinho sobre o medo. O ponto mais importante é entender que o medo, como uma das emoções básicas, ele é necessário. Por quê? Porque o medo nos protege. Graças ao medo é que a gente não se mete aí em muitas enrascadas. Ele é um sinal de alerta, nos sinalizando que algo pode colocar, inclusive, a nossa vida em risco. Então, o medo, ele é necessário. Ele envia alguns sinais para o nosso organismo, basicamente de fuga. Vou explicar um pouquinho. Você está andando e percebe um grande animal feroz. Isso te dá medo e isso te leva a fazer o quê? Fugir. Lembra do sistema límbico, do sistema reptiliano, que existe ali aquela questão de rápida resposta? É o medo. Então o medo é que nos move a fugir, a se mandar para evitar aí o risco e com isso preservar a nossa vida. Muitas pessoas confundem a questão do medo com a questão das fobias. A fobia é um medo irracional de algo que realmente nem pode acontecer. Então a fobia é um medo muito exagerado. É um medo que nos toma de um pavor e nos paralisa de uma forma que aquilo que originalmente causa o medo talvez nem faça nada. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de água, medo de palhaço, medo de altura. Só que esse medo é tão paralisante que nós não conseguimos entender que, na realidade, aquilo não vai nos fazer tão mal. Então, aquele medo inicial que nos protege, na fobia, ele vira um medo paralisante e um medo que prejudica muito. Então, a fobia já é um transtorno. A fobia é um sentimento fóbico. Lembra que eu falei a diferença entre a emoção e o sentimento? A fobia já passa a ser um sentimento, porque é algo de longo prazo. É a mesma coisa da ansiedade. A ansiedade também é um medo exagerado, um medo exacerbado daquilo que vai vir no futuro. Então as pessoas que são muito ansiosas, elas têm medo de coisas que vão acontecer, que talvez nunca aconteçam. Mas é um sentimento exagerado, um sentimento de medo exagerado de algo de ruim vai acontecer. Então essa é a diferença entre a emoção do medo, que é algo pontual, algo químico e neural, e sentimentos de medo, que é algo de longo prazo. Uma outra emoção que também é mal compreendida é a raiva. A raiva, como emoção básica do ser humano, ela é necessária. Você sabia que é importante você sentir raiva? Esse é o grande problema. Muitas pessoas dizem assim, eu não quero ter raiva de jeito nenhum, ou de jeito nenhum eu sinto raiva de nada. Opa, se você não sente raiva de nada, tome cuidado. Isso pode ser ruim para você. Porque a raiva ela vem quase como um mecanismo de proteção também, diante de injustiças. Se você não sentisse essa raiva como uma emoção básica, você seria frequentemente injustiçado e nunca iria falar nada. Então, como que a raiva é uma raiva saudável? Vamos lá? Uma raiva saudável é quando alguém tenta passar a perna em você e você reage de uma forma equilibrada, falando assim, olha, eu acho que você está enganado. Não, não é bem por aí. A raiva equilibrada é aquilo que nos dá a capacidade de dizer não para situações que são claramente absurdas. Então, se você não sente raiva, você diria sim para tudo. Então, a raiva controlada, a raiva como uma emoção básica é muito importante. O grande problema é que as pessoas, elas, por não entenderem as suas emoções básicas, por não perceberem quais são os seus sentimentos, elas se deixam controlar por aquele sentimento. Essas emoções controlam a sua vida. E essa emoção, que teria que ser algo passageiro, vira um sentimento e acaba sendo recorrente na sua vida. Um outro ponto importante da raiva é que a raiva é que nos prepara para luta. Lembra do sistema? Luta ou fuga. Então, a fuga é o medo, já a raiva nos prepara para lutar. É aquilo que nos capacita a enfrentar situações que não são boas para nós. Aí é a questão da defesa, entenderam? A diferença de uma raiva
como uma emoção básica que nos capacita para nos defendermos ou para não deixarmos sermos invadidos aí por injustiças, e a raiva como um sentimento de raiva que nós nutrimos, né? Quase que todos os dias, aquele sentimento ruim de raiva contra algo ou contra alguém. Nesse sentido, a grande importância de conhecer as suas emoções, de perceber as suas emoções no ato que elas estão acontecendo, para que não sejamos dominados por sentimentos ruins. Existe até uma grande frase que eu gosto muito de Aristóteles. Ele diz o seguinte: qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na hora certa e na medida certa, pelo motivo certo e pela maneira certa, isso não é fácil. Ou seja, tem que ter muito equilíbrio emocional para identificar o momento exato de você deixar extrapolar a raiva ou o momento de você conter a raiva. Gostou desse vídeo? Então se inscreva aí, se ainda não é inscrito, também deixe o seu joinha.